E chegou o momento, dando sequência a entrevistas com ex-presidentes da República sobre o momento atual. Hoje chegou a vez do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente em 2 mandatos, entre 2003 e 2010, Lula foi condenado na Lava Jato à prisão, passou 580 dias na sede da Polícia Federal em Curitiba entre abril de 2018 e novembro do ano passado, e depois de sair fez algumas viagens pelo Brasil e foi ao exterior. Encontrou-se até com o Papa Francisco. No retorno, foi alcançado pela quarentena, que é um outro tipo de prisão, a domiciliar. Lula está conosco hoje depois de muito tempo. E eu já faço a primeira pergunta para o Lula responder junto com seus cumprimentos iniciais. Lula, você tem a expectativa de participar das eleições de 2022? Há um longo caminho até que isso seja possível, mas você tem essa expectativa? Bom dia, bem-vindo ao Jornal da Bandeirante, gente. Zé Paulo, bom dia Pedro Campos, bom dia Thaís Almeida. Zé Paulo, primeiro um prazer voltar a falar com a Bandeirantes. Segundo, a questão das eleições de 2022, ela não está no meu horizonte de debate político nesse momento. Eu acho que a coisa principal que cada brasileiro tem que ter em mente nesse momento é, primeiro, a crise sanitária que o Brasil vive. Segundo, a crise econômica. E terceiro, a crise institucional criada por um presidente que age da forma mais irresponsável possível no trato da coisa pública. Eu acho que a crise sanitária ela ultrapassou os limites daquilo que qualquer brasileiro imaginava que fosse acontecer e não tem sinal de que isso vai começar a reduzir já, porque nós não fizemos a coisa certa no começo. O presidente deveria ter tratado de ser o maestro, sabe, de os governadores, poderia ter reunido a saúde, poderia ter feito uma estratégia para utilizar no enfrentamento da coronavírus. Ele menosprezou, disse que era uma gripezinha, disse que não ia acontecer nada, pessoas velhas se morrer também não é problema, ou seja, ele tratou com descaso, talvez copiando o modelo de descaso que o Trump tratou. Nós temos uma crise econômica que ela vem antes dele tomar posse, uma crise que só tem se aprofundado e, obviamente, que a coronavírus ajuda a piorar mais a situação com o desemprego, com a queda da massa salarial. E nós temos a crise institucional de um presidente que não respeita as instituições, que não respeita o Congresso, não respeita a Câmara, o Senado, a Suprema Corte, sabe? Ou seja, e não respeita as pessoas. Ele vai tratando com mentira qualquer gesto dele, ou seja, ele não tem hoje ministro da Educação, tem um ministro do Meio Ambiente que não gosta do meio ambiente, um do Direitos Humanos que não gosta de direitos humanos, ou seja, é um caos da irresponsabilidade. Então, o que nós temos que pensar é como a gente pode consertar o Brasil, sabe, mesmo a partir de agora e depois que acabar a pandemia. Eu sinceramente, depois de conhecer o que é ser presidente da República, eu acho que o Bolsonaro está percorrendo o pior caminho que um presidente da República pode percorrer, que é o de não respeitar a convivência democrática e harmônica com as instituições. É isso que eu estou preocupado, como a gente fazer com que o povo compreenda que somente o isolamento vai evitar que o Brasil seja o campeão de pessoas contaminadas e daqui a pouco se apresentar como o campeão das mortes. É triste, mas é isso que me preocupa agora e não as eleições de 2022. Presidente, mas de alguma forma o senhor pretende buscar reaver os seus direitos políticos para participar como candidato na eleição de 2022? Não, Pedro Campos, eu na verdade quero reaver o meu direito político porque eu preciso provar que o Moro é mentiroso. Quer dizer, a minha inocência eu já provei. Agora eu quero provar que ele é mentiroso. Eu quero provar que o Dallagnol, ele era representante de uma quadrilha feita por um grupo chamado Força Tarefa em Curitiba, que fez acordo de 2,5 bilhões com a Petrobras, que trabalhava junto com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos para tentar prejudicar empresas brasileiras, não apenas a Petrobras, não apenas de olho no pré-sal e na regulamentação que nós tínhamos feito, mas também de olho,
sabe, na destruição das indústrias de engenharia, porque eu não sei se vocês se lembram, a gente vem dizendo isso já há tempo, e as pessoas dizem que era a teoria da conspiração. E a cada dia está aparecendo, sabe, um fato daquele que nós denunciamos na minha defesa. Mais recentemente, o Intercept volta a publicar outra vez a relação do Ministério Público Federal, na parte da Força-Tarefa, com o Departamento de Justiça. Tem depoimento da coordenadora do FBI, tem vídeo gravado com o procurador feliz e batendo palma quando foi decretado a minha prisão pelo Moro, e a gente vem denunciando isso. A gente vem denunciando e vem provando. Não é uma coisa abstrata, não é uma teoria da conspiração. É fato concreto, fato determinado. É uma pena, companheiro Pedro Campos, que nem sempre a imprensa brasileira está disposta a contrariar aquilo que era o pensamento da Lava Jato, que foi construído em parceria com muitos setores do meio de comunicação, sabe, nesse país. Eu lembro que quando o Moro pegou a tarefa da Operação Mãos Limpas, eu lembro que ele visitou todos os diretores de jornais, visitou todas as televisões, todas as revistas, porque ele dizia, se me ajudarem, eu consigo colocar muita gente na cadeia. Ele poderia ter dito, se me ajudarem, eu poderei fazer muitas mentiras virar verdade. E é isso que eu agora estou provado. Por isso que eu quero meus direitos políticos. Eu não posso aceitar de graça perder meus direitos políticos por causa de um conjunto de mentiras contada pelo Moro, que ele nunca se comportou como juiz, e contada pelo Dallagnol, que na verdade montou uma quadrilha chamada de Força-Tarefa para tentar achacar muitas pessoas. Isso está ficando claro todo santo dia, e eu tenho certeza que nesse instante ele está mais nervoso do que eu. Eu tenho certeza que ele deve estar tomando tarja preta para poder dormir, porque ele sabe que ele estava utilizando o Ministério Público para fazer dinheiro. Essa é a mais pura verdade, e nós vamos provando isso a cada dia que passa, e a cada dia que passa eu estou esperando que em algum momento, sabe, a Justiça leia o meu inquérito para perceber a farsa que foi montada para me tirar da campanha eleitoral de 2018. Presidente, bom dia. Aqui é a Thaís Freitas. Eu queria dizer que a entrevista que o senhor está concedendo agora para a Rádio Bandeirantes também é transmitida pela Band News TV e pelo site UOL. Queria perguntar para o senhor qual é a avaliação que o senhor faz a respeito do papel da oposição nesse momento. Eu pergunto isso porque as questões, as crises políticas do governo Bolsonaro parece que nasceram dentro do próprio governo ou de dissidentes do próprio governo, com a oposição ocupando menos espaço do que, por exemplo, na época em que o PT era a oposição antes do senhor ser eleito. O papel da oposição hoje está menor, presidente? Olha, primeiro, Thaís, é importante a gente compreender que o governo Bolsonaro ele está se desmontando porque aconteceu com o Collor e está acontecendo um pouco com o Bolsonaro. Ou seja, você percebe que o Bolsonaro não tem os chamados técnicos fantásticos, técnicos superiores para montar o governo. E por não ter, ele se socorre dos militares. E às vezes ele comete piadas, ele coloca no Ministério da Saúde um general que não entende de saúde. Ele agora ia colocar na educação um cidadão que falsificou o seu currículo. Ou seja, isso é falta de contato. O Collor me disse que quando ele foi montar o governo, ele não conseguia montar o governo porque não tinha gente que queria ir para o governo. Ora, qual é o papel da oposição? O papel da oposição é fazer oposição. O Brasil é o único país do mundo que as pessoas querem que a oposição contribua com o governo. Ou seja, o papel do PT é o de fazer oposição ao governo Bolsonaro, é de questionar as coisas que ele faz, fazer propostas, e o PT tem apresentado muitas propostas, muitos projetos. Você está lembrado que nós apresentamos o pagamento de um salário mínimo, ele propôs R$200, depois a Câmara propôs 600. Você está lembrado que o PT está querendo que vá até dezembro essa contribuição de R$600 para as pessoas que estão mais necessitadas.
ele me parece que vai prorrogar por 2 meses, e o PT tem que fazer muitas críticas àquilo que o Bolsonaro está fazendo. O PT tem que denunciar a destruição da educação, o PT tem que denunciar todo dia a destruição da Amazônia, o desmatamento, a falta de respeito aos índios, a falta de respeito aos negros, a falta de respeito às mulheres, ou seja, a destruição da política internacional que nós construímos. Eu tenho muito orgulho de ter feito do Brasil um país protagonista a nível internacional, na sua relação com os Estados Unidos, na sua relação com a China, com a Índia, sabe, com a Rússia, com a Argentina, que é o nosso maior parceiro comercial na América do Sul, e é o maior importador de produtos manufaturados do Brasil. E o Brasil vai brigar exatamente com a Argentina. Ou seja, eu não sei qual é a credencial que esse ministro da Relações Exteriores tem para ser ministro. Ele, na verdade, é um destruidor de futuro, é um destruidor de bom senso, é um destruidor eu diria, de consenso. Então, eu sinceramente acho que o PT tem que cumprir com o seu papel de fazer oposição, o PT tem que apresentar projetos. Nós agora estamos apresentando um projeto para o Brasil, que deverá ficar pronto dentro de uns 15 ou 20 dias, para a gente mostrar que o Brasil tem solução. O Brasil tem jeito, é só ter um presidente responsável que ele vai consertar o Brasil. E eu Estamos entrevistando o ex-presidente Lula, e essa entrevista está sendo reproduzida pelo Band News TV, o canal 24 horas do Grupo Bandeirantes, pelo site UOL e pelas redes da Rádio Bandeirantes. Presidente, a pergunta agora, sempre se faz essa comparação, embora as situações sejam completamente diferentes, com o Nelson Mandela, que ficou preso muito mais tempo do que o senhor, né? Por quase 30 anos, né? Houve até algum período que ele foi libertado, mas voltou para a cadeia. E quando ele saiu, ao invés dele procurar se vingar daqueles que foram os seus algozes, ele procurou unir a África do Sul. O senhor acha que o senhor tem essa missão aí, depois do nós contra eles, de unir a nação? Porque a nação não é Bolsonaro, não é Lula. A nação é o povo que quer ter melhores condições de vida, qualquer que seja o seu governante. O senhor sente isso? Gostaria de tomar essa iniciativa ou ainda está com muita mágoa do que aconteceu? Antes, Zé Paulo, eu queria terminar o que eu estava falando para a Thaís, que quando eu ganhei as eleições em 2002, muitos considerados especialistas diziam que eu não ia conseguir governar o Brasil, porque o Brasil estava quebrado. E nós não só governamos o Brasil, como entregamos o Brasil com um crescimento de 7,5% ao ano do PIB e um crescimento no comércio varejista de 14%, com 22 milhões de empregos de carteira assinada nesse país. É só para lembrar e colocar as coisas no lugar que é possível consertar o país. A segunda coisa, companheiro Zé Paulo, é que eu, na verdade, nem precisava responder essa tua pergunta. Eu só precisava que você lembrasse como é que foi o meu governo. A primeira coisa que eu fiz quando eu tomei posse em 2003 foi criar um conselho de desenvolvimento. Um conselho de desenvolvimento que envolvia desde um índio, a um pastor evangélico, a um bispo da Igreja Católica, a um grande empresário, a um sindicalista. Eu coloquei todo mundo numa mesa, eram quase 100 pessoas que se reuniam para ajudar a deliberar políticas públicas nesse país. Você está lembrado que eu fiz 74 conferências para definir todas as políticas públicas que eu executei. Era conferência municipal, conferência estadual e conferência nacional. Você está lembrado, eu digo sempre o seguinte, eu duvido que tenha no Brasil alguém que tenha sido presidente, mesmo empresário, que tenha tido melhor relação com os empresários do que eu tive. Você pode perguntar para o Johnny Sayad, o dono da Bandeirantes, que você vai perceber qual foi minha relação. Nunca fiz almoço com nenhum dono de empresa, de jornal, de televisão, para pedir favor. Nunca pedi para ninguém fazer matéria favorável, mas os tratava com a decência e a dignidade que o cargo de presidente exige que a pessoa se comporte. É importante lembrar que eu deixei a presidência com 87% de boiódio. E eu não sou um homem que tem ódio. Eu não tenho ódio. Agora, eu não sei o que as pessoas esperavam, Zé Paulo, quando eu saí da cadeia. Eu sou caçado por uma mentira. Eu tive 83 testemunhas no meu processo de defesa e esse menino não compareceu em nenhuma audiência. O processo em que ele diz
que eu sou chefe de uma quadrilha, que ele mostrou um PowerPoint de 2 horas e meia na televisão, sabe, já foi negado em Brasília, ou seja, nós fomos absolvidos pela formação de quadrilha. Pois bem, esse cidadão, depois de me acusar 2 horas e meia, termina com uma frase antológica: não me peçam provas, eu só tenho convicção. Olha, por conta disso e por conta dessa mentira, o Moro me condenou. Quando eu fui prestar audiência, eu falei para o Moro: juiz, eu queria lhe dizer que você está condenado a me condenar, porque a mentira já foi muito longe. E a desgraça de uma mentira é porque você conta a primeira, você passa a mentir o resto. E ele foi obrigado a me condenar. Qual foi o crime que eu cometi, Thaís? Fato indeterminado. Ou seja, então, Zé Paulo, eu estou muito tranquilo, converso com todo mundo. Agora, eu não posso mais fazer hipocrisia na minha vida política. Eu não posso conversar com quem, sabe, destruiu esse país. Sabe, as pessoas que mentiram, as pessoas que fizeram o impeachment da Dilma, as pessoas que mentiram sobre crime de responsabilidade da Dilma, as pessoas que mentiram a respeito do meu processo. Olha, por que eu vou conversar com essas pessoas? Eu não posso conversar, até por conta da minha dignidade. Quando for me oferecer, sabe, a discussão para saber se eu queria ir para casa, olha, você pode ficar preso em casa, você pode colocar a tornozeleira. Eu disse 2 coisas, para quem quisesse ouvir. Disse 2 coisas. Eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Minha canela não é canela de pão para colocar tornozeleira, e a minha casa não é prisão. Então é o seguinte: me prenderam, arque com as consequências do que pode acontecer. Sabe? É isso. Eu sou uma pessoa que conversa com Deus e todo mundo. Agora, eu não posso. O Mandela, quando foi preso, era um menino e ficou 30 anos preso. Eu, quando fui preso, eu era o ex-presidente da República mais bem avaliado no Brasil, e eu fui preso com base numa mentira escandalosa que está ficando escancarada agora. Por isso é que nós entramos com um pedido na Suprema Corte de anulação do processo do Moro. Porque é uma mentira atrás da outra. Ou seja, se construiu uma quantidade de mentiras que eu tenho a obrigação, sabe, de provar a minha inocência, e eles têm a obrigação de provar a minha culpabilidade. A minha inocência eu já provei nos projetos. Eles não provaram a minha culpabilidade. Me condenaram porque o juiz com uma toga pode tudo, e o ex-presidente sem mandato não pode nada. Agora, eu não quero vingança, eu quero justiça. E eu vou brigar por isso, Zé. Eu vou brigar por isso até os últimos dias da minha vida. Eu quero provar que o Moro é mentiroso, é falso, sabe? E tem pouco caráter naquela cabeça. A gente está ao vivo aqui com o ex-presidente Lula na Rádio Bandeirantes. Presidente, já que a gente está falando sobre esse assunto, eu queria lhe perguntar a sua opinião sobre prisão em segunda instância, já que foi essa decisão do Supremo que fez com que o senhor saísse da prisão, e o assunto agora volta a ser debatido pelo Congresso Nacional. O senhor vê de que forma isso? Acha justo que a prisão em segunda instância não ocorra só quando terminar todo o trâmite do processo? Tem muita gente que diz que isso é protelatório. Não, eu acho que todas as pessoas devem ser presas, sabe, depois de vencido todos os prazos de defesa. Porque se comete muito erro, se comete muita indecência. E aqui no Brasil, durante um determinado tempo, a imprensa, a justiça trabalhou subordinada à pressão da imprensa muito forte. Zé Paulo, é só você saber, eu tenho mais de 300 horas de Jornal Nacional me condenando e nem um segundo me absolvendo. Direito de resposta que nós pedimos para a Globo é 0. Ou seja, é 300 horas falando mal de mim, 300 horas falando bem. E muitas vezes, eu conheço muita gente, muitas vezes a gente via que o comportamento da justiça era com base na manchete dos jornais e não era nos autos do processo. E é isso que eu desejo. Eu quero que leia o inquérito, se eu tiver culpa e provar alguma coisa. Eu estou desafiando, eu não estou pedindo favor, eu estou desafiando qualquer empresário nesse país, qualquer ministro nesse país, a provar um ilícito na minha vida pública. Presidente. Eu estou provando.
Deixa eu interromper o senhor, que eu queria perguntar sobre o Supremo Tribunal Federal, né? Houve muita crítica de petistas, apoiadores do senhor, na época que o senhor estava sendo julgado pelo Supremo, nesse habeas corpus, sobre a postura, né, dos ministros do Supremo. Hoje a gente tem um outro grupo político também questionando ações do Supremo Tribunal Federal. O senhor chegou até a dizer em 2016 que o Supremo estava acovardado. Qual é a visão que o senhor tem hoje do Supremo Tribunal Federal? A Corte tem extrapolado os limites impostos pela Constituição nas suas decisões? Veja, Pedro, não se trata de uma visão sobre a Suprema Corte, ou seja, a Suprema Corte é a instância decisória mais importante do país, ou seja, quando ela decide, você não tem para que recorrer, e eu sempre dizia, quando eu era presidente, ninguém pode ficar discutindo decisão da Suprema Corte. Sabe, ninguém pode ficar dizendo, você discute, você briga, você defende, você prova. Quando ela tomar a decisão, errada ou certa, ela tomou a decisão. Tá? O que não pode, veja, é as pessoas fazerem. Primeiro, aprovaram que a pessoa poderia ser presa em segunda instância, porque era preciso prender o Lula. O Lula não poderia participar das eleições de 2018. Foi para isso que eles fizeram o impeachment da Dilma, para chegar no Lula. Tá? Aí depois levou um monte de tempo aí para poder voltar atrás. Eu acho que a gente não pode ficar achando que a Suprema Corte ela tem interesse político nisso ou naquilo. Eu indiquei 6 ministros, sabe? Nunca pedi nenhum favor para um deles, não foi para isso que eles foram indicados. Eu indiquei porque o currículo mostrava que era importante indicar aquelas pessoas, para eles serem juízes, para eles serem uma espécie de garante da Constituição. Eu não faço julgamento, eu posso não concordar, mas depois que eles decidirem, eu acho que está decidido. O que não pode é você ter apenas um juiz tomando decisão. E o senhor se arrepende de alguma indicação, presidente? Não me arrependo porque eu indiquei pelo conhecimento que eu tinha sobre as pessoas, pelo currículo, e eu não indiquei eles para votarem coisa a meu favor. Eu indiquei para que eles fossem responsáveis de fazer com que a Constituição brasileira fosse respeitada. Por isso que eu indiquei, Pedro. Presidente, o senhor falou que saiu com uma aprovação aí de 80%, é verdade. E o senhor fez a sua sucessora, a presidente Dilma Rousseff. E no segundo mandato dela, especialmente, a economia brasileira já estava indo à garra. Como é que o senhor viu aí a presidente Dilma? Todo mundo disse que o senhor queria ser candidato em 2014, que não foi possível porque ela fincou o pé que seria candidata à reeleição. Como é que o senhor viu a administração, principalmente no segundo mandato de Dilma, que culminou com o impeachment? Zé Paulo, é que é fantástico a criatividade do ser humano, como as pessoas dizem qualquer coisa que pensam. Veja, se eu tivesse dito à companheira Dilma que eu queria ser presidente da República em 2014, a Dilma certamente iria concordar comigo. O partido queria que eu fosse candidato. O que eu não achava correto era que era um direito político e constitucional dela ser candidata a presidenta. Eu já tinha sido. Eu achava que a Dilma tinha feito um bom governo. Nós erramos de algumas coisas que eu vou dizer para você, sabe, na economia. Nós erramos de algumas coisas, mas eu penso que a Dilma tinha feito um bom governo. É importante lembrar que em 2012 a Dilma tinha 75% de aprovação como presidente da República do país. Olha, depois que veio o segundo mandato, a coisa desandou um pouco, porque junto com a eleição da Dilma, nós tivemos em fevereiro a eleição do Eduardo Cunha, que ao invés de se comportar como o Temer se comportou quando o Fernando Henrique Cardoso foi eleito em 98, que mandou proposta para reestruturar a economia brasileira e era aprovado no Congresso, o Eduardo Cunha, tudo que a Dilma mandava, ele tinha como objetivo principal destruir. Eu vou te dar um exemplo disso. No período de 2011 a 2015, praticamente a Dilma desonerou o equivalente a 540 bilhões de reais para facilitar, sabe, a manutenção das políticas públicas de inclusão social e para ajudar na geração de emprego. Quando ela mandava um processo de desoneração de uma folha de papel, ao invés de aprovar a desoneração que ela tinha mandado, a Câmara colocava 500 penduricários para ser aprovado. Quando ela mandou uma proposta de medida provisória para acabar com a
desoneração, simplesmente o Congresso devolveu. Então, o que eu tenho dito é o seguinte, o Fernando Henrique Cardoso tinha 8% no começo do segundo mandato. Você está lembrado que o Brasil tinha quebrado 2 vezes. O Temer entrou como presidente da Câmara e ajudou o presidente a construir as políticas que poderiam começar a recuperar a economia brasileira. O Eduardo Cunha entrou para ajudar a destruir aquilo que podia funcionar se ele fosse um presidente que compactuasse com as propostas da presidente da República. Esse foi o principal problema. E eu nunca disputei com a Dilma. Se eu quisesse ser presidente, eu tenho certeza que ela iria concordar, mas eu achava que ela tinha o direito de concordar. Eu achava que era um direito legítimo dela, ela estava bem, ela estava governando bem. A Dilma é uma mulher de muita competência. A Dilma pode ter qualquer defeito, mas olha, é uma mulher de muito caráter, é uma mulher de muita competência técnica e é uma mulher de muita lealdade. Por isso, então o que deu errado? O que deu errado, Lula? O que deu errado é que política econômica você precisa sempre contar até 10 as medidas que você vai fazer. E eu acho que nós, quando resolvemos fazer, eu ocupo mais a desoneração da política econômica, que você deixar de receber em 4 anos 540 bilhões, é o dinheiro que vai faltar para você poder fazer outras coisas. É o dinheiro que vai faltar para você fazer outra política. E aí, o Congresso Nacional começou a trabalhar contra a Dilma. E eu acho que nós do PT não tivemos habilidade para evitar que o Congresso virasse algoz da Dilma como virou. Você veja que quando começou o processo de impeachment, até chegar ao impeachment, a gente não conseguiu ganhar um voto de um deputado, porque havia uma decisão, sabe? Eu diria uma decisão da elite econômica brasileira de que era preciso acabar com as políticas de inclusão social, que era demais você imaginar o filho de uma empregada doméstica entrar numa universidade ganhando uma vaga de uma pessoa, sabe, de posse desse país. Presidente, é um pouco isso, né, Paulo? Eu queria aproveitar esse assunto que o senhor está levantando aí para perguntar sobre a base do governo no parlamento. É importante ter uma base sólida, o senhor construiu uma base, né, para o seu período na presidência da República, e queria saber se dá para governar sem o Centrão, presidente. O Pedro, veja, é uma coisa que a gente precisa sempre pensar com muito cuidado. Veja, os deputados, eles são eleitos pelo povo brasileiro. Então não adianta você dizer, o deputado Pedro Campos, sabe, não é bom, o deputado Zé Paulo de Andrade não é bom, a deputada Thaís não é boa. Eles foram eleitos pelo povo. E é com eles que você tem que contar para você governar. O suplente não vota. Se o suplente votasse, era bom. O deputado não presta, você não procura ele, procura o suplente. Então quem vota é quem está eleito. Ora, você está lembrado, eu fui eleito em 2006 e 2003 com 62% do voto no segundo turno. Eu tive no primeiro turno 47% ou 48% e elegi 91 deputados. Era a maior bancada do Congresso Nacional. Mas eu precisava de, no mínimo, 257 votos. E eu tinha o PCdoB, tinha o PSB, tinha o PDT, que dava 100 e poucos votos. Ou seja, você, para aprovar uma medida qualquer, que você precisa de 250 votos, 257, 300 votos, você precisa contar com o voto de outros partidos políticos. Você pode fazer acordo pontual, você pode fazer acordo partidário. No caso, eu no primeiro turno não tinha feito aliança com ninguém, porque nós disputamos só nós do PCdoB e o PL, que eu fui conversar com o Zé Alencar, filiando o Zé Alencar no PL para ele poder ser o candidato a vice, já que o PMDB não me apoiava. Ora, o que aconteceu é que depois você tem que ter uma somatória de votos. Você pode fazer um acordo pontual, cada projeto de lei você faz um acordo, ou você pode ter um acordo para governar. E nós fizemos um acordo e eu estou convencido, sabe, que nós governamos com muita tranquilidade. A Dilma, quando ganhou, ela já tinha essa maioria. Essa maioria foi rompida, sabe, a partir das eleições de 2014. Uhum. Agora, presidente, olhando para trás, só para não perder aqui o gancho, olhando para trás, qual é o papel que o senhor enxerga no caso do mensalão nessa questão que o senhor está relatando agora? Veja, uma coisa que lá
que eu até agora estou procurando saber o seguinte. O mensalão, primeiro foi uma frase cunhada, sabe, com muita competência. Tá? Porque o mensalão, como eles denunciaram, tinha sido feito em 1996 para aprovar a reeleição para presidente com Fernando Henrique Cardoso. Todo mundo sabe dos R$200 mil que era pago e que tinha sido aprovado uma quantia em dinheiro por mês para os deputados. Esse era o mensalão. Quando o Roberto Jefferson cria a ideia do mensalão no Zé Dirceu e na bancada do PT, veja, quando nós começamos a investigar o que aconteceu naquilo que era a denúncia de corrupção mais forte acontecida no Brasil. Era uma coisa de uma empresa que não era pública, que o dinheiro tinha ido para pagar publicidade das televisões. Isso é só pegar o voto do ministro Lewandowski, que está provando para onde foi o dinheiro. Mas é outra coisa que eu estou convencido. Não tinha como não condenar o Zé Dirceu. O Zé Dirceu já estava condenado. Era só bater o martelo. Olha, a mesma coisa aconteceu comigo. Por isso é que eu quero chegar a provar a minha inocência. Do mensalão para cá, Thaís, são mais de 10 anos, em que o PT é fustigado. Agora é importante lembrar, o PT foi o segundo em 89, o segundo em 94, o segundo em 98, o primeiro em 2002, o primeiro em 2006, o primeiro em 2014, o segundo em 2018. Sabe? E se eu me deixasse candidato preso, eu teria ganho as eleições. Tá? Pode ter certeza que eu teria ganho as eleições. Então, eu acho que a história, sabe, demorou 50 anos para a gente saber que os americanos tinham um navio porta-aviões, sabe, aqui na porta do Brasil, caso não desse certo o nosso militar. Mas demorou 50 anos para a gente ouvir o Kennedy falando com o embaixador Gordon aqui no Brasil, dizendo que o avião estava parado aqui. Depois de muitas denúncias. Vai levar anos para a gente provar a verdadeira história. Vai levar anos. Eu não fico perseguindo a verdadeira história, sabe, do mensalão. Eu fico perseguindo a verdadeira história do meu caso. Porque no meu caso, eu sei a canalice que foi feita comigo. E foi uma canalice feita por uma grande parte da imprensa, por uma grande parte. Aquele TRF4, o cara nem leu o processo, nem tinha sido publicado ainda, ele já disse que era uma sentença memorável. Então, Thaís, eu estou numa fase da minha vida que eu estou com 74 anos. Sabe? Eu tenho 50 anos de vida política. Eu fui sindicalista e criamos uma renovação no movimento sindical. Eu fundei um partido que a elite política dizia que não ia dar certo, que não dá certo, o Partido dos Trabalhadores. Nós terminamos criando o partido mais importante de esquerda de toda a América Latina. Hoje nós só perdemos em tamanho de partido para o Partido Comunista Chinês, que não dá para competir com eles. Mas o PT é um grande partido e pode ficar certo que o PT voltará ao governo desse país pelas políticas de inclusão social, sabe, que o PT criou. Aliás, ontem eu vi uma matéria, o Bolsonaro inventou agora uma nova mentira, que é o telefonema que as pessoas fazem por robô para ele, falando com o presidente, e ele inaugurando obras que fomos nós que fizemos. E dizendo, vou ao Estado inaugurar tal obra que foi o PT que fez. Então, é muito engraçado que nós saímos de um governo que tinha como preferência a inclusão social e entrou um governo que tem como prioridade a mentira, a insensatez, sabe? É como se fosse o D'Artagnan e os Três Mosqueteiros, o Bolsonaro e seus filhos, ou seja, tudo acontece em função disso e o Brasil é prejudicado por isso. Por isso é que eu continuo brigando em torno da verdade, viu, Thaís? Eu tenho muita paciência, eu, sinceramente, sabe, não sou nenhuma pessoa brava. O Zé Paulo de Andrade me entrevista desde o tempo das greves de 78, 79, 80, e eu sempre fui assim. Agora, o que eu não posso aceitar é que as pessoas acham que eu deveria ter saído da cadeia com a bandeirinha branca. Olha, eu quero paz. Ô Moro, obrigado por me prender. Ô Dallagnol, obrigado por mentir. Eu não posso. E com o Ciro Gomes, hein? O Ciro Gomes está incluído aí também? O senhor não o procura?
Aliás, deixa eu só emendar aqui, Zé, e ler uma frase do Ciro Gomes que ele falou ontem sobre o ex-presidente Lula e falou o seguinte: o grande problema do Lula é que ele ficou tão forte, tão popular que se corrompeu e a partir daí passa a fazer um mal extraordinário ao país. O último mal chama-se Jair Messias Bolsonaro. O Ciro é a figura mais engraçada do mundo. Quando você tem uma pessoa, acho que vocês conhecem, eu conheço algumas pessoas no Brasil, que eles têm a mania de saberem tudo. Então, quando a pessoa sabe tudo, tudo mais fica pequeno para essa pessoa. O Ciro tenta responsabilizar o PT pela eleição do Bolsonaro. Ele esquece que as eleições em 2 turnos foi uma grande conquista nossa, não foi fácil aprovar a eleição em 2 turnos, para que a gente permitisse que todos os partidos disputassem as eleições no primeiro turno, apresentassem o seu programa e depois fosse para o segundo turno os 2 mais fortes. Ora, o que o Ciro não se conforma é que eu consegui fazer aliança com o PCdoB, com o PSB, que se fosse com ele tinha ganho. Ora, para o Ciro ir para o segundo turno, é preciso ele ganhar o primeiro turno. Ele tem que aprender isso, sabe? Não é porque alguém diz, olha, o Zé Paulo de Andrade, se for para o segundo turno, ele ganha. Então, você, Thaís, é candidata, falando, vou desistir pelo segundo turno. Não. Ele precisa passar pelo primeiro turno. O Ciro não passou. É a terceira campanha que ele não passa. Ele quer anular o PT pelo segundo turno? Não. O Ciro vai disputar com o PT outra vez. Agora, qual é o papel do Ciro? É lamentável, porque eu tenho gratidão ao trabalho do Ciro comigo. É lamentável, você nunca me viu falar mal do Ciro, mas é lamentável que ele esteja fazendo o discurso que a extrema-direita faz nesse país a vida inteira para ver se ele consegue ganhar os votos que não votaram no Alckmin e votaram no Dória. Eu queria dizer ao companheiro Ciro Gomes que com esse discurso ele vai ter menos votos nas próximas eleições do que ele teve em 2018. Estamos entrevistando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, hoje aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, numa série de entrevistas, né, com ex-presidentes da República. E uma pergunta que eu tenho feito a todos eles, presidente, queria passar para o senhor é o seguinte: por que ninguém da direita e da esquerda que chega ao poder consegue acabar com privilégios e penduricalhos do serviço público, os altos salários do serviço público? Qual é a dificuldade para se reduzir esses penduricalhos, salários que chegam aí, às vezes, e ultrapassam a cifra dos 100 mil reais por mês? A gente não acaba por causa de uma palavra que você disse aí, penduricalhos. Como tem uma lei que diz que o salário não pode chegar a tanto, o que eu faço? Eu não te dou aumento de salário, mas eu te dou uma coisa a mais, eu te dou um feriado a mais, eu te dou um dia a mais, eu te dou um prêmio, eu te dou um anuênio, eu te dou um quinquênio. É assim que funciona. Mas se você pegar a história do Brasil, Pedro, você vai perceber que foi assim a construção do primeiro reinado, do segundo reinado, foi assim a proclamação da República e foi assim que se governou. Você precisaria, Pedro, até para a tua compreensão, você precisaria anular, você precisava dar uma olhada no que aconteceu no meu governo. Foi o governo que fez a reforma da Previdência do setor público. Por isso, algumas pessoas saíram do PT, criaram o PSOL. Tá? É muito difícil você mexer nas carreiras de Estado. Você sabe de quem foi os maiores lobbies durante a Constituinte? Era do Ministério Público, era da Polícia Federal, era da Receita Federal, não era dos trabalhadores de Caratinga, não era dos catadores de caranguejo do Piauí. Não, era da elite do setor público, que é quem manda no Brasil. É a aristocracia que faz passeata, que quando você quer fazer uma mudança qualquer na lei, eles dizem que é mordaça, que não pode fazer. Essa gente é que determina, na verdade, o padrão de vida do setor público. Não é nem o presidente da República. Tá? Se você quer saber, é isso. Eu, no meu governo, Pedro, no meu governo durante 8 anos, você sabe qual era o meu salário? 10 mil reais. Quando eu tomei posse, o presidente do Senado me procurou para dizer o seguinte: presidente, foi votado em dezembro o aumento do salário dos deputados e dos ministros. E nós não incluímos o seu. Por que não incluíram o meu? Porque os tucanos queriam fazer sacanagem comigo e não votaram. Eles queriam que eu pedisse aumento de salário no primeiro dia. Aí eu disse para o Ramos Esteves, o senador,
Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não precisa se preocupar com o nosso salário, porque eu não vou passar para a história como presidente que, como primeira tratativa com o presidente do Senado, foi cuidar do seu salário. Eu vou ganhar 10 mil reais, é mais do que eu ganhava como presidente do sindicato. Para mim tá bom. E foi 8 anos assim. Pergunta para o Ciro Gomes quanto que ele ganhava. Pergunta para qualquer ministro quanto que ele ganhava. Era 8 mil reais. 8 mil reais. No meu governo, os meus ministros, se quisessem pagar um almoço para um ministro de outro país que viesse aqui, pagavam do próprio bolso. Pagavam do próprio bolso. Essa era a nossa realidade. E foi 8 anos assim de mandato. Eu ganhava 10 mil reais, com desconto chegava a 8 e pouco. Presidente, já que o senhor entrou nessa... Mas tinha funcionário que ganhava 30. Aí você vai ver na folha, o pagamento é 10, mas aí tem não sei quanto de anuênio, não sei quanto de quinquênio, não sei quanto de decênio, não sei quanto por 20 sapato preto, não sei quanto por 20 sapato azul, não sei quanto, sabe? É assim que é feito a coisa. E olha que nós tentamos moralizar muito. Presidente. E às vezes você consegue mudar, vai para a justiça e a justiça está como, sabe, direito adquirido e revoga a nossa posição. Como o senhor se referiu, inclusive ao seu salário como presidente da República, eu queria aproveitar e fazer uma outra pergunta que é a seguinte. Os processos aos quais o senhor responde impuseram dificuldades financeiras ao senhor, bloqueio de bens. Queria perguntar como é que o senhor tem se mantido financeiramente. Eu sou aposentado, querida. Eu sou aposentado, Thaís. Sou aposentado. É um feliz aposentado, então. Deixa eu lhe falar. É um feliz aposentado. Eu sou, graças a Deus, eu estou aposentado. Graças a Deus eu estou aposentado, ganho acho que 9 mil reais. Deixa eu dizer uma coisa para você, Thaís. A coisa mais fantástica é o seguinte: qualquer pessoa que pegar o meu processo, ele vai saber que eu não sou dono do triplex. Ele vai saber que eu tenho um apartamento naquele prédio, sabe, comprado da Bancop. Eu estou com um processo contra a Bancop para eles me devolverem o meu dinheiro. Tá? Qualquer pessoa vai saber que o dono do sítio de Atibaia é o Fernando Bittar, filho do Jacob Bittar. Eles já foram atrás, já futucaram, já procuraram, já tentaram, sabe, conversar com o caseiro, com o vizinho do caseiro, com o irmão do caseiro. Eles sabem da qualidade do cheque, que é um cheque administrativo do filho do Jacob Bittar. Pois bem, eles não só me condenaram, como eles criaram uma mentira e eles então estão fazendo com que eu tenha todos os meus bens bloqueados, para poder pagar 30, 40 milhões. Eu lembro que quando eu estava preso, chegaram a dizer para mim o seguinte: olha, eles vão impor uma multa para você sair. Eu falei: eu não pago. Pode ser uma multa de 100 reais, eu não pago. Quem me pôs aqui vai me tirar porque eu sou inocente. Se eles acham que eu vou compactuar com a podridão, com a canalice deles, eles podem tirar o cavalo da chuva. Aí eu recebi um recado de uma juíza que era importante eu começar a fazer... eu li muito lá para mim começar a fazer escrever o material que eu tinha lido e fazer uma pequena explicação da leitura do livro e tal. Eu também me recusei. Eu não moverei um dedo a não ser os meus advogados. E agora, com essa matéria que saiu agora no Intercept, ou seja, nós estamos requerendo, junto ao Ministério Público Suíço, nós estamos requerendo as informações nos Estados Unidos, porque é preciso provar a safadeza que foi feita à Lava Jato. A Lava Jato ela pode ter tido coisa boa, sim, ela pode ter prendido pessoas culpadas, sabe? Agora, todos que foram condenados estão ricos. Todos que foram condenados saíram com uma premiação. Ou seja, você rouba 100, você fica com 50. Sabe? Então, todos. Quem está prejudicado é quem é inocente. E é por isso que eu vou brigar até os últimos dias da minha vida, sabe? Eu não posso rir da minha situação. Mas é o seguinte, não pensem que eu serei tolerante com os que construíram a mentira. Porque o Dallagnol construiu uma quadrilha, na verdade. Então eu tenho que provar isso. E isso no mundo inteiro já se sabe. No mundo jurídico já se sabe disso.
sabe? E eles estão aí, sabe, se agarrando, sabe? Já desafiei o Moro para um debate, a Bandeirante poderia convidar eu e o Moro para um debate às 8 horas da noite, sabe? Para a gente fazer um debate, sabe? A mesma pergunta para os dois sobre o processo, porque eu não vou dar trégua para esse canalha, não vou dar trégua. Presidente... Tá? Ele honrou o filho da dona Lindu, sabe? Que a minha mãe, mesmo não tendo comida para fazer para os filhos, se tem uma coisa que a minha mãe deu para nós foi honra, foi caráter, foi dignidade. Eu não vou permitir que um fidal, sabe, faça comigo o que eles fizeram. Por isso que eu vou lutar, vou defender a tradição do filho da dona Lindu. É isso. Nós estamos chegando já ao fim aí da entrevista. O Zé Paulo vai fazer mais uma pergunta certamente para o senhor. Mas eu não posso deixar de perguntar sobre a notícia do dia, que é o adiamento das eleições municipais. O que o senhor espera para o Partido dos Trabalhadores? Foi uma decisão acertada do Congresso adiar a eleição de outubro desse ano? Eu prefiro que tenha sido o Congresso a mudar do que fosse a Suprema Corte. O fato de você adiar um mês não tem muita importância, não. Ou seja, espero que até lá o coronavírus tenha acabado, pelo menos tenha sido quase que extinto. Espero que a gente já tenha uma vacina. É isso que eu espero. Mas eu queria lembrar uma coisa para você, ô Pedro Campos, para fazer justiça. O único empresário brasileiro que teve coragem de criticar a Lava Jato foi o chefe de vocês, o Johnny Sayad. Ele foi na televisão e fez um pronunciamento dizendo aquilo que eu tenho dito há vários anos. Se você tem um empresário, dono de uma empresa, que praticou um roubo, você puna o dono da empresa, mas não puna a empresa. Porque quando você pune a empresa, você está punindo aqueles que trabalham na empresa. Foi assim na Volkswagen alemã, foi assim na Samsung. Ou seja, aqui no Brasil o objetivo era destruir a indústria naval brasileira, era destruir a indústria civil de engenharia no Brasil e era tentar destruir a Petrobras. Os americanos nunca se conformaram com a descoberta do pré-sal. Então, como é que você pode explicar os caras destruir, sabe, 1 bilhão, ou melhor, deram um prejuízo de 142 bilhões de dólares a esse país? Como é que a gente pode admitir isso e ficar quieto? Como é que a gente pode ver destruir as empresas brasileiras que trabalhavam nos Estados Unidos, que trabalhavam no Oriente Médio, que trabalhavam nos países árabes, que trabalhavam na África, que trabalhavam na América Latina, ganhando licitações das empresas americanas? Então, o Johnny Sayad é o único empresário que fez um discurso dizendo que você quer prender quem roubou, prenda, mas não prejudique, sabe, o país, e muito menos os trabalhadores. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Eu estou dizendo aqui, o Zé Paulo, e quem sabe daqui a alguns anos fui, eu quero dizer alto e bom som. O papel da Lava Jato foi destruir empresas brasileiras a serviço de empresas americanas, a começar pela grande Petrobras. Eles nunca aceitaram a gente fazer a regulamentação da Petrobras, a lei que ordenava o controle do petróleo e dava o petróleo para o povo brasileiro. Eles nunca, sabe, entenderam a gente definir que o petróleo era nosso e que a gente não ia ser exportador de petróleo cru, que nós íamos exportar derivado de petróleo. Eles nunca aceitaram a gente fazer um acordo com a França para construir submarino de propulsão nuclear e quem estava fazendo o casco do navio ia ser o Odebrecht. Eles nunca aceitaram isso. Então, se eu não tiver a honradez de defender aquilo que eu acredito, quem vai defender? Então é o seguinte, eles estão acostumados a prender ladrão, Zé Paulo. Quando um político é denunciado que ele roubou, ele submerge. Eu vou submergir. Aí desaparece. Mas eles encontraram um político que não roubou e não quer submergir. Eu aprendi a boiar. E quero boiar perto dele. Você sabe que eu poderia ter ido para outro país. Eu poderia ter ido para uma embaixada, eu preferi ir para Curitiba. Porque eu queria ficar pertinho do Moro, dando entrevista lá dentro da cadeia. Eles proibiram antes das eleições, mas depois permitiram. Então, eu não tenho cara de moleque para sair do Brasil e ser tratado como fugitivo, não. Eu quero mostrar que o Moro é mentiroso,
Eu quero mostrar que o Delayol é um canalha, sabe? Que ele montou uma quadrilha, que ele queria roubar dinheiro da Petrobras e fez um acordo para pegar 2,5 bilhões. Eu quero mostrar, sabe, as ligações. Por que o Moro não quer que o Tacla Duran venha prestar depoimento? Por que o Ministério Público ficou todo nervoso? Por que a Globo dá 4 minutos para o Jornal Nacional para o Dallagnol se defender? É porque a Globo sabe que ela ajudou a construir esses monstros, sabe? E ela não quer agora ver esses monstros cair. O Deus de barro que ela criou, chamado Moro, agora vai depender dela, arrumar emprego para ele. Ele vai escrever para o grande blog, sabe? Que é um blog mentiroso. Então, gente, é o seguinte, a vida é dura e nós vamos continuar brigando para poder ver quem tem razão. Eu tô tranquilo como uma criança recém-nascida, sem pecado nas costas. E eu tenho certeza que eles estão cheios de pecado nas costas. Lula, agora a pergunta é do experiente jornalista Humberto Mesquita, que integrou a equipe dos titulares da notícia nos anos 60 e 70 e que está lançando o livro Coisas que Eu Vi, que tem prefácio escrito por você. O Mesquita está recordando um programa Pinga Fogo, da extinta TV Tupi, quando você começou a surgir no cenário, ainda como sindicalista, e ele fez uma pergunta capciosa. Lula, você é comunista? E ele lembra a sua resposta. Sou torneiro mecânico. Então ele volta à carga agora e quer saber como é que você se define hoje, ideologicamente. Agora eu sou o ex-torneiro mecânico. Ou seja, primeiro, Zé, você deu um abraço no Mesquita. O Mesquita foi um grande companheiro, sabe, jornalista da maior qualidade. E aquela entrevista que ele fez comigo está na minha memória. Eu espero que ele tenha sucesso com o livro. Presidente, se o senhor disse aí para nós no começo da entrevista aí que não sabe ainda se vai conseguir disputar ou não a eleição de 2022, conta para o ouvinte da Rádio Bandeirantes quem deve ser o candidato do PT à eleição daqui 2 anos? Veja, sabe o que acontece, Pedro? É até um pouco de hipocrisia você ficar discutindo 2022. Você ainda tem 2020 pela frente. E eu acho que nós estamos, nesse momento, tentando construir uma alternativa para esse país. Pedro, você sabe que eu tenho defendido a ideia que o Tesouro deveria rodar dinheiro novo para cuidar especificamente da coronavírus. Esse negócio de que a dívida do Brasil está 80%, 81%, a dívida americana chegou a 137% do PIB. Ou seja, em época de guerra, você não mede sacrifício. Você sabe, Pedro, que o Brasil gastou 11 orçamentos do ano na Guerra do Paraguai. Você acha que o Roosevelt estava preocupado com o orçamento americano quando ele entrou na Segunda Guerra Mundial? Quando ele enfrentou o New Deal? Ora, o que o governo deveria fazer era mandar produzir dinheiro novo, alargar a base monetária do país, que não vai ter inflação, cuidar do coronavírus. Quando a gente tiver salvo o povo brasileiro, aí vamos discutir como retomar a economia brasileira. Porque aí sim vai precisar uma engenharia, sabedoria, paciência e muita capacidade de conversar. E tem uma coisa séria, Pedro, tem uma coisa séria que você nunca pode esquecer. Você não conseguirá dar certo fazendo economia se você não tiver credibilidade dos investidores, credibilidade do mercado interno e previsibilidade do que você vai fazer. O mercado não pode ser pego de surpresa todo dia com uma informação diferente. Então, é difícil você criar. Você não cria credibilidade com mentira. Se você não está fazendo as coisas, você pode fazer publicidade, que você não vai melhorar a sua vida com publicidade. Você vai melhorar quando o povo souber o que está acontecendo de verdade. Então, faça as coisas corretas para a gente poder sair dessa crise, porque o povo brasileiro não merece pagar o preço que está pagando. Não merece pagar o preço. O Bolsonaro foi eleito, sabe? Eu não considero que foi democraticamente, porque o fake news prevaleceu, mas ele foi eleito, o PT acatou o resultado, ele agora precisa falar de
parar de falar bobagem, precisa parar de fazer encrenca, precisa escolher os ministros que tenham currículo correto, precisa colocar o ministro da Saúde que goste de tratar da saúde, o do meio ambiente que não seja o desmatador e o demolidor da Amazônia, ou seja, que seja o cara que cuide, porque o coronavírus pode ser feito do que está acontecendo no planeta Terra. Sim. Pode ser feito disso. Então eu acho que está na hora de colocar o bom senso para governar esse país. Esse país é muito grande. Ele não é Lula. nem do Bolsonaro, nem dos milicianos do Bolsonaro. Ô, Lula, depois de muito tempo nós estamos retomando o contato e eu espero que a próxima não demore tanto quanto demorou essa aqui. Muito obrigado por sua participação hoje no Jornal Gente. Um abraço, Zé Paulo, um abraço, Pedro, e um abraço, Thaís. Muito obrigada.